Olá, friends! E hoje tem espetinhos de frango empanados na Air Fryer. Então hoje eu vou ensinar pra vocês essa receitinha que é um clássico dos anos 90, já que os anos 90 tá aí tão em alta, né, ultimamente, que são espetinhos de frango empanados e fritos. Se você é da minha época aí, se você se recorda do final aí dos anos 90, você deve lembrar que era muito comum em lanchonetes, salgaderias e até mesmo em festinhas, até em versões assim menores, né, em espetinho mini, uns espetinhos de frango que eles eram empanados e fritos. Gente, isso aqui é uma delícia. E assim, com o tempo deu uma sumida, eu pelo menos nunca mais vi, mas era um dos salgados, assim, um dos petiscos que eu mais gostava quando tinha opções aí, quando eu ia comprar às vezes salgados em lanchonete, etc. Eu amava esse espetinho aqui. E eu já ensinei ele para vocês aí há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou quase isso, lá no meu site, que é o fritadeirasemolho.com.br. Para quem não sabe, eu ensino receitas na Air Fryer desde que a Air Fryer chegou no Brasil, há mais de 10 anos lá nesse meu site, e também há alguns anos eu já ensino para vocês aqui no canal. Então se você quiser ver muitas receitinhas que eu já ensinei, você corre lá, dá uma olhada, que tem muitas. E essa é uma dessas receitinhas que eu ensinei há muitos anos. E esses dias me deu vontade, eu fiz em casa e tal. E eu falei assim, gente, ainda não ensinei isso para os friends? Então, vou resgatar essa receitinha das antigas e vou ensinar hoje para vocês. Que é bem simples e fica deliciosa. E como eu disse, dá para fazer assim em versão grande, espetinhos maiores mesmo. E também em versões mini, para se você quiser servir em festinhas, aí num eventinho da sua família, de amigos. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Para essa receitinha nós vamos precisar de peito de frango cortado em cubos, vamos precisar também de sal, pimenta, farinha de rosca, farinha de trigo, ovos, azeite, páprica ou colorau, não é igual, mas serve também aqui para essa receita. Se você quiser, você pode utilizar também qualquer tipo de páprica, doce, defumada, picante, você pode dar o seu toque aí. Também vamos precisar de alho, que aqui eu estou utilizando em pó, mas pode ser um alho amassado, vai dar certo do mesmo jeito. E uma dica que é queijo ralado fininho, que não está nessa receita originalmente, mas eu vou dar essa dica para vocês aqui hoje. E também vamos precisar de espetos de churrasco. Se forem espetos de bambu, é melhor. Hoje eu tô aqui com espetos de madeira, mas o de bambu é melhor. E se você tiver tempo e for utilizar também o de madeira, deixa ele de molho, assim, em água, uma meia horinha antes de utilizar nessa receita. Assim evita que as pontinhas queimem muito. Mas vai dar certo, vai ficar ótimo se você também não tiver tempo de fazer isso. Assim agiliza o processo. Então vamos ao preparo, que é muito simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é temperar o nosso frango que já está cortado em cubos. Eu vou até mostrar para vocês aqui mais de perto, ó, que ele está cortado assim em cubos não muito grandes, porque dessa maneira eles ficam prontos mais rapidamente na Air Fryer e não corre o risco de repente ele estar muito dourado por fora e o frango ainda não estar bem cozido dentro. Então assim, cubinhos de 2 por 2 centímetros, 3 por 3 centímetros no máximo é o ideal. E eu vou temperar esse frango aqui com um pouco de azeite, páprica, alho, sal e pimenta. Agora eu vou reservar aqui um pouquinho esse frango e nós vamos fazer o seguinte. Em um prato nós vamos colocar a farinha de trigo para tomar travessa, que dê para você usar para empanar os seus espetinhos. Então em um prato nós vamos colocar aqui a farinha de trigo. Em outro nós vamos colocar a farinha de rosca. E aí, lá nessa receita, eu ensinei para vocês na época a utilizar uma farinha de rosca torrada especial que eu já ensinei aqui no canal há muitos anos atrás, lá no comecinho do canal. Mas tá super válido ainda essa receita. Então, se você conhece essa minha receita ou quiser fazer essa receita de farinha de rosca especial para você usar em qualquer tipo de empanado, é só pegar ela, colocar aqui na quantidade que eu indiquei na receita e usar, sem erro. Já vai estar tudo pronto, é só você empanar, maravilha. Agora, se você não quiser fazer essa farinha ou ainda já está com pressa, não dá tempo de fazer, eu vou dar uma outra dica que é, vocês vão pegar
Essa farinha de rosca, vocês vão temperar ela aqui com um pouco de alho em pó, um pouquinho de páprica e também um pouco de queijo ralado. Umas 2 colheres de sopa de queijo ralado já tá bom, para essa quantidade que eu indiquei na receita. Pode também colocar uma pitada de sal, que é para não ficar aquele empanado, aquela casquinha meio sem gosto. E eu coloco até mesmo um pouco de pimenta. E pode colocar aqui até ervas secas, se vocês quiserem, que também fica ótimo. E aí nós vamos misturar tudo. Ó, misturei aqui a minha farinha, fiquei com uma farinha de rosca temperada. Esse temperinho, além de deixar essa casquinha assim, né, do empanamento bem mais gostoso, mais saboroso, ele também vai fazer com que ele fique mais douradinho, mais amarelinho, laranjinha. Então é uma dica que eu dou pra vocês aí. O queijo ralado também ajuda isso, a páprica, enfim, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade às vezes na air fryer. Mas se você não quiser, pode utilizar a farinha de rosca especial que eu já ensinei. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Assim como eu também vou deixar aqui embaixo do vídeo o link direto para esta receita, com todas as medidas que eu estou utilizando aqui, com todas essas dicas que eu estou dando para vocês, além de dicas de rendimento, armazenamento, etc, que vocês podem conferir lá no meu site. Então eu vou deixar, sempre deixo aqui abaixo do vídeo, na descrição dos detalhes, você clica, já abre a receita, não tem nem que ficar procurando. Agora eu vou pegar outro prato aqui e vou colocar os ovos. E aí, vocês podem só dar uma batida ligeiramente assim com um garfo ou com um batedor. Só para quebrar aquela resistência dos ovos. Vou até mostrar para vocês, ó, como que ficou o ovo, como que ficou a farinha temperada. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa pequena linha de produção. Nós vamos pegar o espeto, vamos pegar aqui o frango já temperado. E aí é só vocês montarem os espetinhos. Vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar alguns pedacinhos. Tá pronto aqui meu espetinho. E aí vocês podem fazer todos e depois empanar. Eu acho que fica mais prático, tá? Monta tudo. Vai espetando aqui e aí depois a gente vai fazer o processo de empanar. Prontinho, gente, fiz aqui os meus espetinhos e hoje eu tô utilizando aqui a minha air fryer dupla ou dual air fryer. Caso vocês queiram saber mais sobre ela, tem um vídeo específico onde eu explico tudo sobre ela. É um verdadeiro manual, assim, de A a Z, onde eu explico tudo sobre ela, como programar, como ela funciona, todas as versatilidades que ela tem. Já tem um monte de vídeos com receitinhas também que eu ensinei utilizando ela. E hoje eu vou utilizar ela, mas ao invés de eu preparar 2 receitas diferentes aqui, que é o que eu costumo fazer, hoje eu vou dar uma dica que é um pouco diferente, que é uma dica de agilizar preparo. Então, como ela é dupla, o que a gente pode também fazer, uma função bem bacana para ela é preparar uma parte, a colocar aqui para ir fazendo, e enquanto isso você vai preparando o restante e coloca do outro lado. Então isso agiliza muito também no dia a dia. Então é isso que eu vou fazer hoje aqui. Já coloquei aqui do lado para facilitar. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui então é empanar os espetinhos e colocando na air fryer. Eu sempre começo aqui empanando na farinha de trigo. Então vocês podem passar na farinha de trigo. Vou até tirar aqui essa luvinha que vai ficar, acho que é mais fácil. Passem assim na farinha de trigo, mas depois retirem o excesso. Se vocês fizerem isso de passar na farinha de trigo antes de passar no ovo e na farinha de rosca que nós preparamos, o seu espetinho vai ficar bem mais crocante, com uma casquinha bem mais gostosa. Então, ó, panei aqui, vou passar aqui no ovo. Vocês podem até utilizar algum garfo, alguma coisa para ajudar aí, facilitar, que aí faz menos bagunça, né?
Passou no ovo também, tira o excesso, não deixa com um monte de excesso, de nada, nem do ovo, nem da farinha, de nada. Senão depois o seu empanamento não vai dar certo. Ele vai ficar soltando, ou então ele vai ficar com muita farinha, e aí tem gente que fala assim, o meu empanado ficou parecendo que tá cru, de tanta farinha que ficou. É porque você pôs muita farinha, ou então ficou voando farinha dentro da air fryer, muita farinha também. Então é importante que nesse momento vocês empanem sem deixar excessos. Olha lá, bem fácil, sem se sujar muito. Tirei aqui o excesso, tem uma escorregadinha aqui, mas não tem problema, ó. Tá perfeito o meu empanado. E eu já vou colocar aqui na cesta da minha air fryer. Vou repetir o processo com mais um para vocês darem uma olhada. Então eu vou fazer aqui metade dos espetinhos e já vou colocar para ir preparando na air fryer. Depois, enquanto ele tá preparando ali, né, fritando uma parte, aí eu vou empanando o restante e a gente ganha tempo. Inclusive, isso é uma dica se você estiver recebendo pessoas, estiver fazendo para família, que aí você não tem que ficar esperando tudo, né, estarem todos empanados para depois só você servir. Você já consegue fazendo e servindo. Então essa é uma outra dica bem legal que dá para vocês usufruírem aí no caso de quem tem a air fryer dupla. Então coloquei aqui uma parte, vou levar aqui para air fryer. Agora é só ligar a minha air fryer, vou selecionar aqui o lado direito, que é o que eu coloquei. Qualquer função, pode escolher carne mesmo aqui, e aí só checa se o tempo está certo, 15 minutos. Em 200 graus. Enquanto isso, eu vou empanando aqui os outros espetinhos e quando eles já estiverem empanados, eu coloco do outro lado. Então isso vai agilizar. Esse tempo que eu tô aqui empanando os outros espetinhos, aqueles primeiros já vão estar sendo preparados. Não esquece de dar o play, né, gente? Agora que eu já empanei o restante, eu vou colocar na outra cesta e programar também. Aí é só vocês seguirem a mesma regra. Vou escolher aqui então o lado esquerdo, vou programar também em 200 graus por 15 minutos e play. O legal é que aqui, quando terminar deste lado, o outro lado vai continuar funcionando, finalizando aí de fritar o preparo da outra leva que eu coloquei. E se eu quisesse, eu poderia ir intercalando. Vamos supor que eu estivesse fazendo bastante para muita gente aqui. Na hora que esse lado estivesse pronto, eu poderia tirar, colocar mais dentro e colocar aqui de novo na air fryer, esperar o outro ficar pronto e ir revezando. Então isso também é muito bacana e funciona com qualquer tipo de alimento que você quiser preparar utilizando a sua air fryer dupla. Prontinho, agora eu já vou tirar aqui a segunda leva para poder mostrar para vocês. Servir aqui, olha que maravilha, gente. Olha só que douradinho. Que maravilha que fica isso daqui. Bom demais, né, gente? Sem aquela bagunça de fritura, de óleo, de gordura pela casa. E com essa praticidade que a air fryer dupla aí dá pra vocês. Se você estiver utilizando aqui uma air fryer de 5 litros, dá pra você fazer acho que quase todos de uma vez. Se for uma de 8 litros, dá pra fazer todos de uma vez tranquilamente. E como vocês sabem, todas as receitas de air fryer que eu ensino aqui, você pode fazer em qualquer air fryer. Agora, antes de eu provar essas delícias aqui, não esquece de deixar o seu joinha.
se inscrever aqui no canal. Assim vocês vão ser sempre avisados quando saírem vídeos novos aqui, tá? O YouTube vai avisar pra vocês, se vocês derem o like, se inscreverem, ativarem o sininho e comentarem aqui nos comentários desse vídeo o que você achou dessa receitinha. Aí você sempre vai receber o aviso quando sair um vídeo novo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aproveita e me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta e me segue lá no Face, que tem sempre dicas e sugestões deliciosas e práticas como essa diariamente. Então, e se você chegou agora aqui no canal também, gente, além de se inscrever, que é de graça, dá uma maratonada, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a quantidade de conteúdo que eu já ensinei para vocês utilizando a Air Fryer e muitos outros eletrodomésticos que facilitam a vida. Agora eu vou pegar aqui um que tá menos quente, né, da primeira leva, só para poder mostrar para vocês. E eu preparei um molhinho rosé, que é um daqueles molhos que eu já ensinei para vocês naquela série de vídeos onde tem receitas de molhos para acompanhamento. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui no canal, que tem vários vídeos com vários tipos de molho para acompanhamento. O rosé é um dos que vocês podem utilizar aqui. Aliás, qualquer um dos que eu já ensinei vai combinar super bem. Então eu vou colocar um pouquinho aqui para provar. Nossa, gente, que delícia! Deu pra ver o croque, gente? A casquinha tá super crocante, muito saborosa, sequinha e por dentro o frango fica muito suculento. Fica bom demais isso daqui, vocês não têm ideia da delícia que é. Vocês têm que fazer, tenho certeza que a família inteira, as crianças, os adultos, os amigos, todo mundo vai amar. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha e até a próxima. Gente, que suculência. Muito bom.